Bem-vindos à nossa aula. E nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre retoque de raiz. Quando fazer, como fazer e se puxar para a ponta ou não o descolorante. A nossa cliente, ela tem a raiz já, a gente costuma fazer retoque de raiz nela, tá? A raiz dela tá bem escura. E a gente faz o retoque de raiz nela para disfarçar o branquinho, que a maioria das nossas loiras que fazem retoque de raiz, aquela raiz puxadinha de dentro do couro cabeludo, né? É justamente com o objetivo de disfarçar o branco. Já as que não têm o branquinho ali em evidência, elas mantêm a raiz levemente esfumada para que a marcação não apareça quando o cabelo crescer. Tá? O que a gente vai fazer no cabelo dela? A gente vai fazer o retoque de raiz dela, mas como as pontas da minha cliente, ela já está um pouco acobreada, amarelada, com o passar do tempo o loiro vai ficando amarelado na ponta, né? Então a gente vai puxar um pouquinho para as pontas dela. Vocês vão acompanhar o passo a passo e a divisão, como funciona a tonalização e a finalização desse cabelo. Vamos lá. Primeiro, eu começo dividindo o cabelo dela, separando a franja do resto do cabelo. Por que eu separo a franja? Porque a franja, ela não pode ficar marcada e ela vai ficar levemente mais iluminada. Nada de exagerado, tá? Mas ela vai dar aquela iluminação no rosto que fica bem bonito. Aqui na parte do topo, eu divido o topo no meio e do topo até a parte de trás da orelha eu faço outra divisão. Assim eu vou dividir as duas laterais, da direita e da esquerda. A consistência do pó normalmente é feito 1/2, que é a medida universal, mas para retoque de raiz eu costumo fazer 1 por 1,5. Ou às vezes, se a OX for muito líquida, a gente pode fazer 1 por 1. A ideia é deixar o pó bem firme, tá? Para que não manche essa raiz. Aqui na parte de trás eu vou dividir do meio em linha reta. Por que em linha reta, tá? Porque o retoque de raiz não precisa ser feito em V, não exige aquela divisão em V por conta das marcações, tá? Pode ser feito em linha reta. E agora eu vou pegar todo o contorno dela. Eu pego o contorno porque quando a cliente amarra o cabelo, o contorno dela tem que estar bem mechado. Não pode estar escuro aqui na parte da nuca, que é bem comum a gente ver por aí alguns cabelos loiros na parte da frente e escuros na parte da nuca. Eu vou pegar só uma transparência de contorno. Pode baixar só um pouquinho a cabeça. Vamos lá. E aqui eu começo costurando. Então, na parte da nuca, primeiro, eu faço uma transparência e costuro toda essa transparência. Se a ponta dela estiver muito clara, como é a situação dessa pontinha aqui, que vocês conseguem observar, eu aplico o produto até a parte que tá escura, tá? Até esse limite aqui de cabelo natural. E nas pontas eu não preciso aplicar o produto. Por quê? Porque ele já está claro o suficiente. Se eu aplicar o produto ao mesmo tempo na raiz escura e na parte clara do cabelo, essa parte clara vai quebrar antes que esse cabelo abra. Então o ideal é deixar abrir o suficiente a parte escura e depois, quando a gente revisar o cabelo, passar para as pontas se necessário. É assim que a gente preserva um fio. Aqui já é uma parte onde está mais escura, né? A gente pode puxar o pó até o final. Ó, já fiz o contorno dela e agora eu vou começar fazendo em linha reta, o costurado.
Eu deixo aproximadamente um dedinho de raiz, de medida de mecha, né? Um dedinho é suficiente. Um dedo e meio. E aqui eu costuro também. Aqui eu mantenho a parte clara para fora do papel e espero abrir o suficiente a parte escura. Esse cabelo, gente, ele precisa ser todo revisado. Quando a ponta já tá clara o suficiente, né, que é o caso das loiras, um loiro mais perolado, daí não existe a necessidade de revisão, porque já... E mesmo assim a gente tem que dar uma olhadinha, né, para ter certeza que todo o cabelo ficou bem feito e sem marcações. Se esse cabelo não for revisado, a raiz dela vai ficar extremamente clara e a ponta extremamente amarela, dando aquele efeito de desleixo nas pontas. Então o ideal é sempre revisar a ponta e repassar. Não tem que ser preguiçoso, né? Então a gente segue sempre linha reta. De preferência o costurado tem que ser bem fininho. Então, eu coloquei o produto na parte escura e a parte clara ficou do lado de fora do papel. Essa mecha de raiz, alguns profissionais preferem fazer de touca, mas a touca tem uma série de problemas, tá? De coisas negativas em torno dela. Por quê? A touca pode manchar a raiz, pode arrebentar o fio no momento de tirar a touca e é bem mais trabalhoso, né? Eu acho que facilita muito mais costurar em papel, aplicar o produto com papel alumínio, porque ele abre melhor a mecha, não fica amarelo e também não arrebenta o cabelo. Segue uma luvinha nova pra mim. Aqui eu já encontrei a parte do meio desse cabelo e sigo fazendo as minhas divisões. Sempre em linha reta, tá?
Ó, vocês conseguem observar que a parte do meio dela tá um pouco mais clara. Essa parte a gente deixa um pouquinho de fora. E a gente consegue pegar só as laterais, que estão um pouco mais escuras. Como essa parte eu não consigo jogar pra fora, por quê? Porque ela pode acabar pegando no descolorante e abrindo o que não precisa. Então eu posso dobrar esse papel em 2 vezes, para que esse cabelo não manche. E para que não quebre. Toda loira de raiz, eu indico sempre, sempre mesmo, a primeira vez, em uma das vezes que fizer a mecha, puxar para as pontas e na outra não, só fazer raiz. Na próxima vez, puxa para as pontas e na outra fazer raiz, porque isso vai preservar um pouco a ponta da cliente e não vai deixar quebrar, porque o excesso de descoloração na ponta quebra o fio. Por mais que ele seja tratado e super bem cuidado em casa, ele não resiste a tanta descoloração em pouco tempo. Então o ideal é sempre uma vez puxar para as pontas e na outra vez fazer só a raiz. A gente segue a mesma linha até o final, até chegar ao topo dela, tá? É sempre em linha reta. Como a minha cliente tem pouco cabelo, não é aquela quantidade exagerada de cabelo, então a gente consegue colocar 2 papéis por divisões, né? Algumas clientes têm muito cabelo, então a gente colocaria 3 papéis ou até 4. Daí a quantidade a gente define de acordo com a quantidade de cabelo que o cliente tem. Cuidando sempre, então, a divisão entre a parte clara e a parte escura. Aqui a gente tá quase chegando no topo, mas eu vou fazer mais 2 mechinhas. Essa técnica de mecha costurada é a mais antiga das antigas. É a mecha tradicional que a gente costuma falar. Quando a gente costura e a mecha sai da raiz. Alguns clientes chamam isso de luzes, né? Mas na verdade ele só foi se aperfeiçoando e mudando de nome. Tá bom, vó, tá bem bom.
Agora a gente vai para a parte esquerda do cabelo. Ó, terminei a parte do topo, sobrou uma mechinha bem fina aqui em cima, mas eu vou dividir ela para que ela vá para as laterais, tá? Para não precisar fazer mais uma. A gente concluiu a parte de trás e agora a gente vai para a lateral. Chegando no lateral, eu permaneço fazendo as mechas. Vou virar um pouquinho aqui. E linha reta, ó. Eu não vou fazer diagonal, eu vou manter ela em linha reta. Podem observar que eu não encosto na raiz dela. Quando o produto encosta na raiz, ele mancha. Quando o produto mantém 1 ou 2 centímetros de raiz sobrando, ele não mancha. Cuidado sempre para não encostar o produto ou não passar produto demais aqui próximo à raiz, porque senão ele vai sair de dentro do papel alumínio e vai causar aquelas manchas laranjas, aquelas marcações. Ó, vocês conseguem observar o jeito que eu dobro o papel? Isso também faz toda a diferença. Eu mantenho um pouquinho de papel dobrado atrás da nossa plaquete, né? Quando eu coloco, eu dobro a parte do topo e dobro as extremidades. Por que que eu faço isso? Porque esse papel não vai deslizar da cabeça dela e também não vai causar uma mancha. Então, todo esse cuidado é sempre... Cuidado nunca é demais. Se eu manter aberto esse papel, por qualquer movimento dela, ele vai descer. E se eu fechar as laterais, ele não vai descer, ele vai se manter firme aqui. Então, não impede a cliente de se movimentar, de mexer a cabeça, enfim, não tem problema nenhum, porque esse papel não vai sair do lugar. O pó, ele deve ser feito não em grande quantidade, porque o produto, quando oxida, ele para de agir e não abre mais a mecha. O ideal é fazer a medida que tem ali no potinho, né, que normalmente tem uma concha, que é o medidor. Aquela medida é a medida exata para o pó descolorante. E daí você coloca na medida de 1 por 1,5 e faz sempre fazendo um pozinho novo, porque assim ele vai abrir melhor, vai ter não vai oxidar e não vai vazar no papel. Às vezes, por preguiça, a gente pode querer fazer em grande quantidade achando que vai facilitar o nosso trabalho, mas ele acaba atrapalhando, porque as partes onde o pó tá novo, vai abrir super rápido. As partes onde o pó já tá oxidado, já deu uma infladinha e uma inchada, ele não vai abrir o suficiente, então ele vai abrir menos e mais devagar. Então tem que ter essa atenção também. Aqui a nossa cliente, ela tá com bastante cabelinho novo nessa lateral, tá? Qual é o cuidado dos cabelinhos novos? Na hora que a gente for puxar a mecha, a gente tem que cuidar para pegar eles também no retoque de raiz. Quando não é retoque de raiz, é aquela raiz esfumada, a gente não precisa pegar os novinhos, tá? Até porque os novinhos com descoloração, eles acabam ficando mais secos.
Mas no retoque de raiz eles não podem ficar de fora, porque senão eles vão escurecer o topo da sua cliente, principalmente a parte da frente. Quase chegando aqui no topo. Vocês podem ver que na parte lateral do cabelo a gente faz mais rápido do que na parte de trás, porque a parte de trás tem muito cabelo e é onde a gente mais demora. Embora pareça tão fácil, o retoque de raiz é uma das técnicas mais complexas dentro do salão. É onde a gente tem que ter mais cuidado por conta das manchas, das divisões, do costurado muito grosso, muito fino. Agora a gente vai pro outro lado. Pro lado direito. E aqui é a mesma ideia, tá? Sempre linhas retas. Não puxando mechas muito grossas. E fazendo aquele costurado bem fininho. A não ser quando a sua cliente pede uma costura mais grossa, uma mecha bem marcada. Mas hoje em dia é muito difícil a cliente que gosta daquela mecha mais marcada.
Aqui nesse caso a gente tem bastante cabelinho novo nessa região, tá? Então eu posso pegar um clips e prender ele separadamente, para que ele não atrapalhe aqui na parte que eu for costurar embaixo dos novinhos. Quase concluindo a parte direita, e daí a gente vai para a franja. A franja sempre é a última que a gente mexe, tá? Até porque é uma das que abrem mais rápido. E também pelo fato de que é mais fácil a gente retirar a parte de trás e por último a franja, do que fazer a franja primeiro, e se ela abrir primeiro a gente tem que retirar ela. E assim a gente vai molhar as demais mechas que foram recém colocadas, tá? A gente sempre começa pela parte de trás, sempre, porque é a parte que a gente consegue retirar primeiro. Para a última mecha. Agora a gente vai para a parte da franja. Pode virar um pouquinho para mim.
E abaixar um pouquinho a cabeça, assim. Na parte da franja, a gente pega primeiro os novinhos, que é uma mecha de transparência, uma bem fininha, para pegar bem as primeiras mechinhas ali, inclusive os cabelos novos que ficam na franja. Aqui na frente é bem comum a gente ter muito cabelo novo, tá? Até porque algumas partes do nosso rosto próximas ao couro cabeludo não são cabelos, são pelos. E vocês podem observar que tem algumas partes do nosso rosto que aquele cabelo nunca passa daquele tamanho, nunca cresce mais do que aqueles centímetros a vida inteira. É porque ele não faz parte do nosso couro cabeludo, ele faz parte do nosso rosto. Então ele é mais conhecido como pelo e não cabelo. Aquele pelo cai, cresce, fica do mesmo tamanho, cai, cresce, sempre se mantém no mesmo comprimento. Então tem que pegar bem esses cabelinhos novos, esses pelinhos novos da parte da frente. Essa franja tá bem escura, posso colocar toda ela para dentro do papel. Na parte da franja, como eu quero dar uma iluminada a mais, eu posso pegar mechas bem finas, diferente do restante do cabelo, que eu peguei mechas de 1,5 dedo, mais ou menos. Aqui eu pego mechas de transparência. O que são mechas de transparência? São mechas que eu consigo enxergar do outro lado, sem nenhum problema. São mechas de transparência. Mechas bem finas. E aqui a gente vai para a última mecha. Após concluir, a gente espera mais ou menos o tempo de pausa de 1 hora a 1h30 e a gente vai revisar todo esse cabelo. Então é mais ou menos o tempo de pausa, onde a gente oferece um cafezinho para o cliente, para o tempo passar mais rápido, e depois a gente vai voltar para revisar todo esse cabelo. Agora demos a pausa aproximadamente de 2 horas esse cabelo, né? Ele demorou um pouquinho mais para abrir. A gente deu uma revisada no fio, repassou para as pontas o produto e agora a gente vai dar uma olhadinha aqui se está na hora de tirar. E sim, já está num tom mais pro bege, mais pro clarinho, já saímos do dourado, do amarelado, né? E a gente vai retirar o produto agora. Qual é o processo que a gente vai fazer? Agora a gente vai lavar esse cabelo 2 vezes com shampoo hidratante da Joico e depois a gente vai tonalizar o cabelo todo. Agora a gente vai tonalizar esse cabelo. Para isso eu preparei o 91 da L'Oréal, que é tonalizante, com emulsão de 5 volumes, 1x2. A gente tonaliza todo esse cabelo, aplicando bem o produto na parte costurada, que foi onde a gente fez a raiz dela, e nas pontas. Em casos de retoque de raiz, a gente precisa dividir o cabelo para passar o tonalizante. Por quê? Porque senão algumas partes do cabelo podem correr o risco de ficar sem o produto e assim não neutralizam os tons de amarelo, cobre.
Pode passar bastante. O tempo de pausa de um tonalizante é de 5 a 10 minutos após a aplicação. Depois da tonalização, a gente vai fazer uma reconstrução, que é a reconstrução da Joico. São 3 passos, 4 com o shampoo, né? E nesses 4 passos, a gente deixa em torno de 5 minutos cada passo. O que a reconstrução faz? Ela devolve a estrutura para o cabelo, a maciez, a umidade e deixa esse cabelo com um aspecto mais saudável. E agora, após essa tonalização, a gente vai ver o resultado desse cabelo escovado e pronto.